Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo como que você utiliza a ferramenta do Volume Profile, que é esse volume lateral, para identificar níveis de suporte e resistência escondidos no gráfico, regiões que a gente não consegue localizar a olho nu. Então isso aqui auxilia muito a sua análise, deixa ela muito mais refinada. Você, sem dúvidas, vai localizar níveis de pontos de entrada, pontos de alvo, muito mais precisos com essa ferramenta. Não é um indicador, Volume Profile é exatamente uma ferramenta que vai auxiliar a sua análise, vai deixar um contexto de compra muito melhor, um contexto de venda muito melhor, vai te mostrar ótimas oportunidades de compra e venda no mercado e bora entender como que a gente utiliza isso aqui da forma correta, de maneira eficiente. Deixa o dedo no like, se inscreva no canal se você não for inscrito e bora com esse conteúdo que vai elevar o seu nível no mercado. Olha só, aqui a gente já viu o Volume Profile traçado, né? Então aqui é exatamente a ferramenta do Volume Profile. Então a gente sabe, pessoal, que essas barrinhas todas aqui são importantes de certa forma, principalmente se elas forem grandes, né? Se elas forem grandes aqui, claro que você localiza se ela é grande comparando uma com a outra, né? Então a gente sabe que a maior de todas fica com a linha vermelha. Essa linha vermelha aqui nada mais é do que a POC. A gente chama isso aqui de POC, né? Que é o POC, POC. É exatamente essa região que mostra para nós uma zona onde há a maior concentração de volume negociado. Então é essa informação que a gente tem nesse nível de preço. Às vezes a gente fica aqui analisando o mercado, olhando os candles e visualizando as movimentações e os desenhos que o mercado vai gerando e esquece que o mercado é cotado em preço, né? Então o mercado é sempre cotado em preço e o Volume Profile mostra os níveis de preço aonde tem a maior concentração de volume negociado. Isso é uma informação muito grande porque é exatamente nos níveis de preço que a gente tem ali os níveis de suporte e resistência de qualidade. E qualquer nível de suporte e resistência não costuma ser muito interessante. Agora, esses escondidos que o Volume Profile mostra, aí é muito bom porque não tem ninguém olhando para essas regiões a não ser a força institucional e os profissionais que utilizam essa ferramenta para localizar zonas de melhor qualidade. Então, como que a gente utiliza ele da forma correta? Quando a gente entende, então, que a POC é o mais importante, as outras barrinhas de volume, se elas forem grandes, quase do mesmo tamanho da POC, POC é a linha vermelha, que eu tenho material didático lá do time do Excelência Trade. Claro que esse material daqui é bem grande, bem detalhado e existem várias formas da gente estar utilizando o Volume Profile de diversas maneiras diferentes. Aqui eu vou mostrar algumas bem precisas, bem simples e muito profissionais que vai deixar sua análise em outro nível. Então a gente sabe que a POC está aqui, ó. É a região onde há a maior concentração de volume negociado e a gente tem essas outras barrinhas de volume, tá vendo? Essa outra aqui embaixo, tá vendo? É uma zona muito grande também, é uma barrinha de volume muito grande, vai representar uma região a se considerar. Só que quando você fica olhando uma barrinha aqui, uma barrinha ali, você marca uma região aqui, marca uma região ali, tem hora que você considera a POC, tem hora que você considera outras barrinhas de volume, o seu comportamento ele fica totalmente perdido, né? Tem muita subjetividade na sua análise e isso atrapalha muito a sua execução. Então, para trazer mais objetividade para a sua análise, deixar ela muito mais eficiente, você focar na POC, somente nela e priorizar, marcar somente essa região e olhar para ela, vai trazer muito mais objetividade, você vai executar seu conhecimento com muito mais eficiência, isso vai refletir no seu resultado, isso é muito importante. Então aqui a gente vê exatamente isso acontecendo, olha só. Essa região aqui de POC, claro que eu vou traçar aqui para vocês verem como que a gente pode traçar. Isso aqui funciona para todos os mercados, então mini índice, mini dólar, forex, mercados internacionais, criptomoedas, aqui no time da Excelência Trade, onde todas as oportunidades que eu estou de olho são enviadas, né? A gente faz aqui todo o trabalho de prática, né? da mentoria do Excelência Trade, o nosso programa de formação, então tem um ambiente prática, que é exatamente aqui nesse grupo, um ambiente de comunidade, onde todas as oportunidades que eu estou de olho, todos os dias a gente mapeia detalhado e desenha ali todas as oportunidades que eu mostrar aqui com a utilização do Volume Profile, tem o antes e depois, e a gente faz isso com todos os mercados. Então, funciona para todos eles em qualquer tempo gráfico. Então aqui eu estou no mercado de Forex, a gente vai vir aqui no mini índice, a gente vem lá no mini dólar, a gente pode vir no mercado internacional, a gente pode vir em criptomoedas, todos os mercados a gente vai usar exemplos aqui neles. E aí a gente se entende, pessoal, que para traçar o volume profile de maneira eficiente, por exemplo, se você quiser traçar esse que estava puxado aqui agora, que inclusive vai gerar uma oportunidade de compra ali na frente, que eu quero mostrar para vocês como que a gente utiliza ele de fato. Se você puxar ele aqui, a gente entende que aqui do lado, para você localizar ele no TradeView, que é a maior plataforma de análise que tem, que é essa daqui, se você estiver usando o TradeView, você vai localizar ele aqui do lado. Ó. Tem várias ferramentas aqui do lado esquerdo, vai ter a ferramenta número 1, 2, 3, 4, 5, é exatamente na quinta aqui que você localiza. Ó. Você puxa ali na setinha, tá vendo como é essa setinha aqui do lado? É exatamente ali, ó. Na verdade não está aparecendo para vocês, né? Deixa eu puxar aqui do lado, ó. Olha lá, perfeito. Agora está aparecendo. Então, ó, 1, 2, 3, ó, 3, 4, 5, tá vendo? Exatamente no quinto item, na setinha, você clica
E aí você vai encontrar o volume profile escrito como perfil de volume de range fixo. Isso aqui é uma dúvida que muita gente tem, porque definitivamente não fica escrito volume profile. Quando você vai em volume profile, você vai lá em indicadores, vai aparecer outra coisa que não é tão eficiente quanto esse. Agora, o perfil de volume de range fixo, vulgo volume profile, é exatamente esse daqui, e esse aqui é o mais preciso, beleza? Então você clica nele e aí você vai ver aqui que para traçar nessa movimentação onde ele já estava puxado, você puxa do primeiro candle verde até o último candle verde. Tem que ser assim. Quando você for utilizando, você vai ver que às vezes você puxa de um candlezinho para lá e já muda muita coisa nele. Então a gente entende que tem que ser desse jeito. Você puxa exatamente do primeiro candle verde até o último candle verde e você consegue ver ele bem traçado aqui. A POC, que é o mais importante, bem localizada nessa região. E a gente entende que isso daqui é uma zona potencial de demanda, uma região escondida no gráfico. E aí ali na frente, olha só o que o preço vai fazer. A gente vê que ele veio visitar essa região. Então ele está em cima dela. Se a gente refinar esse estudo no tempo gráfico menor, olha só o que a gente visualiza aqui no tempo gráfico menor. O preço andando de lado, tá vendo? O preço anda de lado, ele automaticamente cria nível de suporte e nível de resistência. O que induz os traders, né, a vender em resistência e a comprar em suporte. Enche de liquidez embaixo. Isso é muito bom, porque na hora que o mercado vem caindo aqui, ó, ele vem limpando esses stop loss. Ele vem limpando os stop loss embaixo do nível de suporte da lateralização. Não está tão nítido igual outros exemplos que eu vou mostrar ali para vocês, mas se tivesse um pouco mais nítido esse suporte, ficaria mais saudável essa oportunidade. Mas não deixa de ser uma oportunidade que, inclusive, a gente estava de olho nela lá no time do Excelência Trade. Olha só, posso abrir aqui para vocês? Olha lá os nossos estudos sendo desenvolvidos aqui. Olha só. Ele indo ali, configurando ó, a zona de demanda que eu estou falando. Mais na frente eu vou traçar a POC ali, ela vai dar naquela região. Mas a gente já estava localizando essa região como uma zona de demanda pelo próprio movimento do preço que ele vem desenvolvendo, que eu vou ilustrar ali para vocês. Mas olha lá, ele capturando a liquidez da lateralização, tá vendo? Embaixo do nível de suporte, furando ele aqui para baixo, pegando nessa região que a gente mostrou, fazendo a confirmação que é esse movimento aqui. Isso aqui é um choque do Smart Money, é uma ótima configuração. Ele deixa aqui para nós uma compra onde está circulado, é só você comprar e aproveitar o movimento. Então está desenhado aqui e a gente vai ver esse movimento acontecendo ali agora. Então a gente já estava de olho com antecedência aqui no time para todo mundo poder aproveitar essa movimentação. Você vê que aqui é uma zona de demanda por si só, mesmo sem ter a POC ali, por conta dessa puxada para baixo. Ó, o mercado faz esse movimento, tá vendo? Ele faz aqui Peraí, deixa eu pegar a setinha certa. Ó. Ele faz 1, 2, 3. Quando ele faz isso, isso aqui chama pivô, né? Ou então quebra de estrutura, BOS, tanto faz, mas é o clássico pivô da análise técnica. Ele automaticamente valida aqui embaixo um order block potencial, entendeu? Então aqui tem um bloco, uma zoninha de demanda naturalmente por conta desse pivô para cima. E aí tem a POC em cima, que é a região do volume profile. Então é uma zona de melhor qualidade. Pode ver que ali na frente eu vou puxar exatamente essa POC, a gente vai localizar ela naquela região, que vai deixar o cenário ainda melhor. Mas, ó, tá vendo? A gente está falando da zona de demanda. Olha lá, viu? É exatamente esse estudo. Então, ele pegando ali, fazendo o choque, a gente tem uma compra nessa região. O mercado vai lá logo depois, a gente pode refinar o estudo no tempo gráfico menor. Ele visita exatamente a região que a gente falou, lá da POC, nesse ponto. Entra o interesse comprador, porque era uma zona de demanda, lembra? A região ali. Quebra topo. Quebra um topo válido, entra interesse comprador. Isso aqui é um choque do Smart Money, que é esse movimento. Ó. Quebra topo com interesse comprador. Na hora que ele volta no teste, cara, você tem uma compra muito boa. É só comprar e aproveitar o movimento. Seus stops tem que ficar escondido aqui embaixo. Então é aqui que você entra para aproveitar a movimentação de preço. Você pode até puxar o volume profile nesse movimento aqui de alto para localizar, por exemplo, um ponto de entrada. Olha só, você pega daqui e puxa até lá em cima. Bum! Olha lá onde deu. Deu nessa redondeza aqui. Claro que esse candle aqui, ó, é uma região boa já para você entrar. A POC deu um pouquinho mais aqui embaixo. Então aqui é uma zona muito interessante para você estar pensando em entrar. Toda essa redondeza. Tá vendo? Toda essa zona aqui até ali embaixo, né? Porque o seu stop fica escondido embaixo dos fundos. É uma região de compra. Olha como é que o preço está pegando exatamente na região. Você pode colocar a sua ordem exatamente nesse ponto. Stop lá embaixo dos fundos para aproveitar o movimento de preço que vai se estender lá para cima. Porque a gente está falando de um movimento muito bom, com um alinhamento de um contexto muito alinhado numa zona de suporte escondida no gráfico. Perceba que aqui é um nível de suporte que todo mundo conhece, fundos nivelados. O mercado estopa todo mundo e pega num suporte escondido, que é uma região institucional. É exatamente esse o segredo. Então o mercado dispara lá para cima e faz uma compra muito alinhada, que era exatamente o que a gente estava falando, para esse movimento se estender. Então isso aqui facilita muito para você colocar em prática isso todos os dias, em todos os mercados. É um negócio que ajuda bastante. Sem contar que aqui em cima, pessoal, a gente tem uma zona de interesse do preço. Olha só,
Isso daqui é onde o preço andou de forma lateral. Toda a região que o preço ficou andando de lado desse jeito, depois saiu da lateralização com força, se torna uma zona de interesse. Então o que está marcado aqui em amarelo funciona como um imã para o preço. Zonas de interesse funcionam como um imã para o preço. Então, sem contar, essa compra tinha esse raciocínio, a gente já estava de olho nela justamente para o preço ser atraído para essa região, porque essas regiões de interesse puxam os preços para lá. Então é exatamente onde você pode até puxar o volume profile em lateralizações também, que é uma ótima possibilidade. Né? Você pode puxar ali no movimento lateral, você vai encontrar zonas de POC lá dentro, é muito interessante. Mas o mais importante aqui nessa lateralização é você estar marcando e entendendo que o preço vai ser atraído para ela. Então, se você tem uma compra aqui, você levar até essa região de interesse, perfeito, é uma dinâmica de preço que o mercado faz todo dia e você tem cenários muito prováveis. Então, aqui atrás, vindo em outros ativos, olha só, aqui a gente tem uma zona de interesse de novo, tá vendo? Onde o preço andou muito de lado, ele vinha subindo, andou muito de lado, continuou subindo. Zona de interesse, isso aqui vai atrair o preço em algum momento para cá. E aí a gente pode puxar o volume profile nessa grande movimentação de impulsão. Olha só, eu posso puxar daqui de baixo, por exemplo, a candle verde, até os candles verdes lá de cima, por exemplo. Já tá bom, já é um ponto legal. Olha onde que ela dá. Tá vendo? Dá uma POC aqui, ó, gigante, uma barra de volume concentrado muito grande aqui. Então a POC ela mostra exatamente as regiões onde há a maior concentração de volume negociado. É uma informação muito importante. Aqui é uma zona de demanda muito forte. O que a gente tem logo em cima dessa região? Olha só esse movimento, pessoal. O preço fez aqui 1, 2, 3. Quando ele faz esse movimento, ele cria aqui automaticamente zonas de demanda e tudo mais, né? Se tiver boas confirmações lá na frente, dá para ficar de olho, mas ele cria um fundo de liquidez. Por quê? Porque muitos traders vão comprando aqui, lá na frente, quando o preço retorna para essa região, ó, aqui tem vários prints ali de movimentações que a gente estava de olho, mas ele vem caindo, ó. Muitos traders vão comprando nessa região acreditando que um fundo expressivo como esse não vai ser perdido pelo preço. Esse fundo é uma proteção para a tendência de alta. É assim que a maioria dos traders enxerga o mercado e o que todo mundo faz não funciona tão bem assim. E é ótimo para nós que estamos sempre de olho nas micro manipulações que o mercado faz. Ou seja, aqui embaixo está cheio de stop loss, pessoal. Por conta disso, porque muita gente vem comprando acreditando que esse fundo vai ser uma proteção para o movimento, ele não vai ser perdido. Então a gente pode comprar aqui, porque perder esse fundo não vai acontecer. E quando perde o fundo expressivo, o que todo mundo faz? Nossa, quebrou o fundo muito expressivo, agora eu vou entrar vendido nessa configuração. Vou entrar no rompimento, vou esperar o teste aqui, o pullback e vou vender porque perdeu uma estrutura muito forte da tendência de alta. E aí a gente sabe que quando o mercado faz isso, quando ele entra embaixo de um fundo desse, ele induz os traders ao erro, ou então a venderem em rompimento, ou então a venderem em pullback, igual eu acabei de falar, ou então a comprarem antes do preço chegar embaixo do fundo, ou seja, induz os traders para tudo que é coisa errada, e aí a única coisa certa aqui é o quê? Embaixo de fundo é um ponto de compra, não de venda. Se o preço visita embaixo de fundo, o que o profissional está fazendo? Comprando. E o que a gente tem embaixo desse fundo? Uma zona de interesse gigante, que é ótimo, que acaba sendo uma zona de demanda, porque o preço vem de cima para baixo e encontra com ela, então é uma zona de demanda, e tem essa POC gigante em cima, que é uma zona de demanda muito boa escondida no gráfico. Tudo aqui embaixo. Olha o que o preço está fazendo lá na frente. Estou no 15 minutos, a gente refina lá no 1 minuto para a gente conseguir um stop bem micro e um time de entrada preciso aqui. Claro que você pode usar qualquer tempo gráfico, lá no time tem hora que a gente pega trade no 15 minutos só, tem hora que a gente pega trade no 1 hora, tem hora que a gente usa o 4 horas, tem hora que a gente usa os 5 minutos, o 1 minuto, depende do cenário, depende do que o mercado está gerando ali. Você tem que navegar entre os tempos gráficos e entender quais são as probabilidades. Isso é bem simples, quando você entende certinho, fica muito simples, não é difícil, é realmente muito simples. É igual aprender a dirigir, cara. Aprender a dirigir no início parece que é impossível. Um monte de coisa que você tem que fazer junto parece que não dá certo. Depois você pega o jeito, fica um negócio muito simples. É só você aprender do jeito certo. Então a gente vê que o mercado vem andando de forma lateral e ele vai criando aqui uma acumulação. Isso aqui é um período acumulativo, tá vendo? É um movimento onde o preço anda de lado, cria automaticamente níveis de suporte e resistência. E o que a gente vai ver? Captura stop loss em cima, desenvolve para baixo. Captura os stop loss do nível de suporte, tende a desenvolver para cima, principalmente se ele trouxer confirmação. O período acumulativo é exatamente assim que funciona. Ó. Ele muitas das vezes ele começa a andar de lado e a principal captura de liquidez é embaixo. Às vezes captura em cima também, mas a principal é embaixo. Ele tende a fazer aquele choque para confirmar, que é aquele movimentozinho, e ele vai desenvolver movimentos para cima. Então a gente vê isso frequentemente. Ó. O período acumulativo é uma movimentação exatamente igual a essa daqui. Ó. Então a gente vê esse movimento acontecendo e a gente entende que é um cenário muito bom. Tá vendo? É um movimento muito interessante. Só se comprar aqui, ó, a compra vem aqui no teste.
exatamente nesse ponto, ó. Pera aí, exatamente nesse ponto aqui, nesse teste. Então a gente está vendo isso aqui acontecendo logo aqui em cima. É esse movimento, ó, que está sendo desenvolvido. Ele já furou para baixo, ele já está capturando a liquidez embaixo dos fundos, porque também, pessoal, essas capturas acontecem o quê? O mercado fica andando de lado e a gente sabe que uma tendência vai sair do equilíbrio, uma tendência de alta ou uma tendência de baixa. Sempre assim. Todo movimento lateral vai gerar uma tendência de alta ou de baixa. Lembrando que o mercado anda 70% a 80% de forma lateral. Então a gente sabe que vai sair uma tendência daqui, de alta ou de baixa. Ele anda 20%, 30% em tendência e 70% a 80% em lateralizações. E aí, para a gente entender que se vai ser de alta ou de baixa, muitas das vezes ele faz manipulações. Ele induz que vai ser de baixa e vai para cima. Ou induz que vai ser para cima e vai para baixo. É o que ele sempre faz. É o que ele está fazendo aqui, tá vendo? Aqui ele deu só uma beliscadinha em cima, mas aqui ele furou mesmo. Furou para baixo, está lá dentro da zona de demanda, então a gente entende a possibilidade de sair uma tendência de alta daqui. Tem vários conceitos importantes para a gente entender a possibilidade de compra. Ele limpa a liquidez embaixo do nível de suporte, fundos nivelados, nesse movimento de baixo. Faz aqui o choque para confirmar, que é esse movimento, ó. Quebra topo com interesse comprador, no teste tem uma compra. É o que ele está fazendo aqui, ó. Quebrou topo, né? Tá vendo? Quebrou topo no movimento de alta com interesse comprador, aos candles cheios. Quando ele voltar para o teste, você tem uma compra aqui, stop embaixo do fundo para aproveitar o movimento de preço. A gente estava observando exatamente isso lá no time do Excelência Trade, olha só. Que foi exatamente essa possibilidade, deixa eu ver, foi exatamente aquilo. Foi exatamente o que a gente estava observando. Olha lá, essa estrutura mesmo. Ele nem tinha vindo ainda embaixo do fundo, tá vendo? Só iria ali desenhar o choque, tá vendo? Entrar o interesse comprador, é aquilo que eu estava circulando aqui, ó, nesse movimento de alta, tem que ter um interesse comprador quebrando o topo. Olha só o que a gente está visualizando. Na hora que ele voltar ali no teste, por conta daquelas zonas de demanda lá de trás, por conta dessa estrutura, por conta da dinâmica dele furar para baixo para ir para cima depois, por conta de todos aqueles detalhes que eu acabei de explicar aqui brevemente. Então, entrando em interesse comprador, voltando no teste, só comprar, o stop fica embaixo do fundo para aproveitar o movimento. Só atuar comprado. Detalhado aqui. Então, a gente vê que o preço quebrou topo, o interesse comprador, você compra onde? No teste. Então, só esperar o teste vir, stop embaixo do fundo para, aproveitar o movimento de preço lá para cima. Vai ser um movimento mais agarrado aqui, mais enrolado, mas vai desenvolver muito bem e vai se estender até para os outros dias. Vai gerar uma alta absurda lá para cima. Por quê? Porque tem muito contexto. Você está comprando onde tem que comprar de fato. Você está entrando onde tem oportunidade de trade, onde as probabilidades jogam a seu favor e não correndo atrás do preço, entrando em cenários quaisquer, onde você não consegue estar realmente prevendo ali e repetindo os seus ganhos, né? Por conta da imprevisibilidade da movimentação e por conta da aleatoriedade da movimentação de preço. Enfim, isso daqui vai desenvolver muito bem. A gente pode subir o tempo gráfico aqui e ele vai gerando uma movimentação lá para cima. Vai dar uma enrolada, igual eu falei, e gera outro dia e vai ir dando continuidade. Mas aqui mesmo ó, já tem um trade muito bom, no mesmo dia, desenvolvendo uma relação risco-retorno de mais de 3 vezes o risco, um trade muito alinhado, até o alvo mesmo, que seria exatamente nessa região. Aqui em cima já seria um alvo, ou então alvos mais longos, que seria mais aqui para cima. Mas 3 vezes o risco já é um alvo insano aqui para essa movimentação de preço. A gente vindo aqui em outro ativo, olha só essa possibilidade de venda gigante que ele veio desenvolvendo aqui. Esse movimento é muito interessante, onde o preço também anda de maneira lateral, olha só. Ele anda de maneira lateral no movimento, cria aqui automaticamente níveis de resistência de liquidez, olha só os topos nivelados, ele captura a liquidez dessa resistência e aí fica muito interessante para ele vir confirmando com aquele choque de confirmação e gerar cenários bons. O que a gente tem aqui em cima, pessoal? Região de interesse, né? Uma baita zona de interesse aqui em cima. Lembra que a gente marcou até em amarelo lá naquele outro ativo? É uma zona muito boa, isso aqui atrai o preço. Então, quando ele está aqui embaixo, ó, ele tende a ser atraído a retornar para essa zona de interesse. É exatamente o que ele veio fazendo. E essa zona de interesse automaticamente se torna uma zona de oferta. É uma zona de confirmação de venda quando ele volta para ela. Entendeu? Então, ele saiu dela com força, ele é atraído para voltar para ela e ele entra num ponto de confirmação de venda ali. Se ele confirmar, a gente tem um bom cenário. Para confirmar, ele precisa limpar a liquidez dos traders, estopar a maioria dos operadores, criando uma indução, ou seja, ele cria, por exemplo, uma resistência que induz todo mundo a ficar vendendo aqui, a liquidez fica em cima, que são os stop loss da maioria dos operadores, ele limpa a liquidez da maioria dos traders, e aí a gente sabe que ele vai vir trazendo boas confirmações. Olha o choque que ele faz ali para confirmar, exatamente esse movimento, onde ele quebra o fundo aqui em vermelho, entra interesse vendedor, volta para testar, você tem uma venda ótima ali para esse movimento, só vender aqui nessa configuração, stop em cima dos topos, para aproveitar o movimento de baixa. E é onde que está o volume profile que você pode estar utilizando? Eu acabei de tirar ele aqui, né? Mas ele está exatamente aqui na lateralização. Ó.
Você puxa na lateralização, tem como você puxar de forma lateral assim também. Você pode puxar nas impulsões ou nas lateralizações. Você pode puxar aqui, por exemplo, do candle verde até o candle verde lá em cima, vamos supor. É uma boa, vai dar mais ou menos na mesma região, tá vendo? Ou então você pode puxar na lateralização, igual eu fiz aqui agora, que seria você puxar do candle verde, tá vendo? Onde começou a lateralização, até o final ali, até aqui assim já tá bom, perfeito, não tem problema. Você já vai estar conseguindo visualizar muito bem ali um ponto de alvo muito bom para você trazer essa operação. A gente está falando sobre um 5-1 praticamente aqui nesse movimento. É uma relação risco-retorno muito boa, é um ótimo ponto de alvo. Claro que o mercado depois desenvolveu muito mais. Ele até fez uma outra venda que a gente mapeou lá no time, ele vem gerando toda essa movimentação e foi isso aqui tudo no mesmo dia, tá? Aqui já foi outro dia que já gerou outra compra que a gente tinha mapeado lá no time também. Aqui foi venda que a gente mapeou, aqui foi compra que a gente mapeou, tudo antes, né? Aqui foi venda que a gente mapeou, vou mostrar ali agora essa venda. Então ele desenvolve um movimento muito maior, mas não tem como você prever que o mercado vai fazer um movimento tão grande assim. Muitas das vezes o trader, sem saber o que faz, entra num trade bom desse e fecha ele aqui em cima. Fecha ele lá em cima. Nem só belisca o preço. Aí não tem como ter resultado. Agora, se você levar ele, por exemplo, até alvos objetivos, por exemplo, até essa POC, uma ótima região de alvo, cara. Frequentemente o mercado para nessas regiões e faz um alvo cravado nelas. Nesse caso, ele andou muito mais, mas já é uma ótima região para você usar como métrica, para você usar como parâmetro para estar levando sua operação, até porque isso aqui embaixo é o quê? Uma zona de interesse também. Isso aqui atrai o preço. Olha que interessante. Essa zona de interesse, o preço saiu dela e tende a ser atraído para voltar para ela. Voltou, ele entra num ponto de confirmação de venda, ele tende a ser atraído para essa zona de novo. Ele entra num ponto de confirmação de compra. Não fez uma confirmação tão boa aqui, mas gerou um movimento de alta, tá vendo? Depois que ele volta para ela. Mas não ficou tão nítida a confirmação, não teve captura de stop loss, não teve nada daquilo, indução, induzir os traders a montarem posições em suporte, em resistência, para estopar eles, para depois gerar cenários. Isso que são as confirmações que geram oportunidades boas. Na hora que você alinha esse contexto, essa linha de raciocínio com o volume profile, cara, sua análise vai para outro nível, consequentemente suas operações também e os seus resultados junto, né? Então isso é muito importante. A gente estava observando exatamente isso lá no time, olha só, perfeitamente essa possibilidade que se encaixa muito bem ali. Olha lá, ele criando a resistência, onde ia induzindo todo mundo a vender na resistência, vai encher de stop loss em cima, ele fura a região, entra naquela zona de interesse, tá vendo? Perfeito. E aí você vai ter o contexto ali para vender. Deixa eu avançar aqui, olha lá, estou falando da resistência, a zona de interesse, tá vendo? Olha lá, para ele voltar na região de liquidez, então quebrou o fundo com o interesse da oferta, só você vender no teste e aproveitar o movimento de preço. Perfeito. Só aproveitar a movimentação. Olha lá, exatamente o que ele fez logo depois, que é esse movimento aqui. Conseguiu estabelecer certinho a resistência, furou, fez a confirmação, entrou na região novamente, venda ali, só você vender, aproveitar o movimento e surfar esse movimento, no mínimo até essa POC aqui já é um ótimo cenário. Isso aqui a gente mapeou também depois, mas é uma outra configuração, não tem tanto envolvimento da POC ali naquele movimento não. Aqui a gente tem outro cenário que é um cenário muito bom para você seguir a movimentação de tendência de baixa. O mercado, pessoal, ele anda frequentemente desse jeito, né? Naturalmente, se ele vem caindo, ele vem fazendo topos e fundos descendentes. É assim que o mercado vai desenvolvendo. Se ele vem caindo, ele cai em topos e fundos descendentes. E aí a gente entende que em cima dos topos, então, é onde está localizada a liquidez de melhor qualidade. Por quê? Porque muitos stop loss estão escondidos exatamente ali. Se o flow é de baixa, onde que está escondido os stops? Todo mundo esconde em cima dos topos, né? Todo mundo querendo pegar trade a favor da tendência de baixa e escondendo os stops em cima dos topos, principalmente. E aí o que o mercado faz frequentemente a partir disso? Esses movimentos, ó. Ele vem, limpa a liquidez do topo e continua caindo. Pode ver, ele faz isso frequentemente. E aqui ele vai gerar para nós uma venda muito boa. Um ponto de venda muito alinhado e profissional, que é ali que o profissional vende. Então aqui, ó, a gente está vendo isso aqui acontecendo. Olha o preço caindo aqui fazendo isso, tá vendo? Ó? Como é que ele vem caindo aqui, fazendo topos e fundos descendentes, tá vendo? O que vai ter em cima dos topos? Liquidez. Então aqui nesse caso, por exemplo, tem liquidez. Olha o que o preço está fazendo aqui agora. Visitando em cima do topo, limpando a liquidez em cima desse topo. A gente pode puxar o volume profile, aquela ferramenta, daqui de cima, por exemplo, já seria do primeiro candle de baixo, pode ser lá de cima também. Não tem um lugar específico e só assim que pode puxar. Não, isso você vai adequando na sua análise. Mas naturalmente, se você puxar desse candle vermelho aqui, preto na verdade, né? Candle de venda, mas tá preto aqui. Dele até lá embaixo, tá vendo? Nessa movimentação, você vai localizar a POC ali. Você está puxando toda essa região, porque você quer localizar onde que tem muito volume concentrado nesse movimento aqui especificamente, entendeu? Se você quiser saber aonde que tem muito volume concentrado em todo o movimento de baixa,
Aí você puxaria de tudo. Provavelmente vai dar mais aqui em cima, que é onde ele andou bastante de lado, tá vendo? Normalmente é onde muito volume fica concentrado, porque o preço anda de lado e cria zonas de interesse, lembra? Zonas de interesse são regiões onde o preço quis ficar lá, dá exatamente lá, tá vendo? Mas aí já é do movimento inteiro. Agora, sabendo só dessa redondeza aqui mais próximo do preço, dá exatamente em cima da região. Então, peraí, a gente tem uma zona de oferta, que acaba sendo de oferta nessa região de POC, porque o preço está vindo de baixo para cima. Sempre assim. Você tem a POC aqui, por exemplo, que é a linha vermelha do volume profile. Se o preço está embaixo e ele vem de baixo para cima, é uma zona de oferta. A gente tem a POC aqui, se o preço está em cima dela e ele vem de cima para baixo, é uma zona de demanda, naturalmente isso, né? Então, como ele está embaixo, ele vai vir de baixo para cima, ele vai encontrar com a POC aqui em cima e toda a redondeza dela ali, né? É uma configuração onde a gente sabe que isso daqui é uma zona de oferta. Então, ele limpa a liquidez em cima do topo, pega na região, toda essa região aqui do topo para cima, ó, a partir do topo aqui, né? Que é onde estão os stop loss até lá em cima do topo, do outro topo, é a sua zona de venda, toda essa região. Por isso está marcado aqui com esse retângulo grande. Por quê? Porque a partir daqui ele já vai estar capturando os stop loss, então ele já pode começar a querer desenvolver. É exatamente onde ele já está aqui. Ali mesmo você já pode montar a operação tranquilamente. Seu stop tem que ficar lá em cima, do jeito que apareceu aqui já, para aproveitar o movimento de continuidade de queda. Esse aqui é um movimento muito bom também para você seguir a movimentação, lá como é que ele já desenvolve dali mesmo, e gera o cenário, depois de limpar a liquidez em cima do topo, tá vendo? Ele limpa a liquidez do topo e vem desenvolvendo a movimentação. Cenário muito bom e vai gerando todo o movimento lá para baixo para seguir tendência, onde você vai localizando. Então faça isso, olha só, identifica o cenário assim, o mercado está caindo, fazendo topos e fundos descendentes. E aí você vai e puxa um volume profile, vamos supor que daqui de cima até aqui embaixo. Aí a POC dá aqui, por exemplo. Vamos supor que ela dá aqui. Opa, tem liquidez em cima desse topo, porque o flow é de baixo, a liquidez de qualidade está em cima do topo. E aqui tem a POC. Se esse preço vir aqui em cima, cara, você tem uma venda aqui. Ainda mais se ele fizer choque. Naquele ali nem fez. Mas se ele ainda fizer um choque aqui, ó, limpando a liquidez do topo, pegando na POC e fazendo aquela configuração de confirmação que quebra fundo com o interesse da oferta, igual eu mostrei em algumas oportunidades ali, no teste tem uma venda insana, uma venda muito boa. Mas mesmo se não fizesse, tem uma entrada de risco ali para a continuidade do movimento. Vai estar limpando a liquidez do topo, pegando na POC, seguindo o flow da tendência. Muito bom, que é exatamente essa oportunidade aqui em cima. Fechou? Então fiquem de olho nisso, utilizem, claro, pessoal, tem várias formas de utilizar o volume profile, lateralizações, tem várias coisas aqui importantes que são a zona de valor, tá vendo? Que é essa região aqui onde tem uma cor mais forte, tá vendo? Aqui tem uma cor bem mais fraca, em cima tem uma cor bem mais fraca e no centro tem uma cor bem mais forte. É nessa cor forte que está localizado 70% do volume concentrado do range que a gente puxou aqui, da região que a gente puxou. Então é uma zona de valor muito grande, a POC sempre está dentro dela. Aqui tem uma região de VAL, aqui tem uma região de VH. Aliás, o VH embaixo e o VAL em cima, que são essas linhas de suporte e resistência escondidas aqui também. Tem várias coisas que você pode estar utilizando o volume profile, mas o mais interessante é a POC de forma geral e mais simples, mais objetiva ali, que traz bastante facilidade para a utilização e você localizando ela e alinhando com capturas de liquidez e esses detalhes que eu mostrei, você vai encontrar muitas oportunidades alinhadas. Fechou? Qualquer dúvida vocês deixam aí, vamos juntos, pessoal, contem comigo. Fui! Valeu!